Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje é o tão esperado vídeo da pessoa, da mulher maravilhosa que superou todos esses limites, superou violência doméstica, superou violência verbal, violência física e hoje é uma pessoa maravilhosa, uma mãe dedicada. Então, hoje eu vou falar dessa sobrevivente, Daiane de la Torre da Paz, a minha melhor amiga. Se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa o seu like, pode deixar todos os comentários que você quiser. E se tiver algum caso para passar, pode deixar nos comentários também que eu entrarei em contato. Vamos pro vídeo? Daiane de la Torre da Paz tinha 16 anos quando conheceu o seu ex-marido. Não vamos falar o nome dele neste episódio e em nenhum episódio, até porque a situação em que a Daiane passou não foi registrada em boletim de ocorrência e também não foi divulgado na mídia, então a gente não pode fornecer o nome desta pessoa. Mas com a autorização dela, eu posso contar a sua história aqui. Daiane de la Torre da Paz tinha 16 anos quando conheceu o Dito. Vamos chamá-lo de Dito. Quando conheceu o Dito, foi apresentado por uma tia que trabalhava com o Dito. O relacionamento foi evoluindo até que eles foram morar juntos. Não se casaram no religioso nem no civil, simplesmente foram morar juntos. Viveram 10 anos juntos, dos quais ela sempre diz que foram anos muito bons. Mas até acontecer o fato em si, a Daiane não sabia identificar o que era uma violência doméstica. Para ela, o seu relacionamento estava indo bem. Havia dias em que brigavam, havia dias de felicidade, dias de comemoração, mas sempre que eles iam em alguma festa, alguma comemoração, a Daiane percebia algumas coisas que a deixava um pouco encabulada. No entanto, ela não dava muita ênfase para isso. Em meio às discussões corriqueiras do dia a dia, havia alguns indícios de problemas dos quais ela não conseguia identificar, mas palavras de baixo calão, insinuações, denegrir a sua imagem, falar algo sobre o seu caminhar, o seu vestir. Havia algumas palavras como mulher é para isso mesmo, algumas palavras machistas, misóginas, dizendo que mulher só servia para tais coisas. Palavras que neste canal eu prefiro não dizer e acho que nenhum canal diria o tipo de palavras que ela ouvia. Em certa vez, quando eu fui na casa dela para conversas de amigas mesmo, eu escutei eles discutiam, no qual ela falava alto, num tom normal de voz, e as pessoas poderiam ouvir, e ele cochichava, ele falava ofendendo ela. E uma das vezes eu cheguei bem na hora e consegui ouvir o que ele estava falando e foi uma frase horrível. E eu ainda falei pra ela: nunca admita que uma pessoa fale assim com você, porque dessa fala até uma violência, até uma agressão, são dois minutos. E a frase foi a seguinte: você nasceu com, então você só serve pra isso mesmo. Então, gente, falando das partes, né, das partes íntimas da mulher. Então foi essa fala que eu ouvi e que me deixou extremamente chocada. Eu nunca tinha ouvido um homem falar assim com a sua esposa. Mas até então a Daiane achava que os relacionamentos eram assim mesmo e que as pessoas, que quando as pessoas, o marido e a mulher brigavam, era esse tipo de coisa, acabavam um ofendendo o outro. Até porque ela foi morar
com essa pessoa muito cedo, ela tinha apenas 16 anos e ela não sabia como que era a vida de casada, então ela aceitou muita coisa. A Daiane, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela sempre teve uma sinceridade extraordinária. Ela sempre foi uma pessoa na qual qualquer amigo pudesse contar. Só que, infelizmente, a Daiane veio de uma família muito desestruturada, na qual os pais se separaram quando ela era muito nova. Ela não tinha nem 4 anos quando eles se separaram. E a mãe acabou casando com outra pessoa, no qual a mãe também sofria violência doméstica. O padrasto acabou tentando agredir a Daiane e o irmão dela, e acabaram que os irmãos saíram de casa e foram morar juntos muito cedo. Se eu não me engano, foi com 14 anos que a Daiane saiu de casa e foi tentar a vida sozinha, ela e o irmão. O irmão dela também tinha alguns problemas relacionados a... E infelizmente o irmão dela não está mais nessa superfície terrena. Ele mora com o Papai do Céu. Ele tirou a sua própria vida. E foi uma situação muito ruim para Daiane, porque era o único parente com que ela podia contar até então. Porque ela era um pouco afastada do pai, um pouco afastada da mãe, até por causa das confusões que tinham. E ela tinha a avó e o irmão. E aí aconteceu isso com o irmão, no qual deixou a Daiane um pouco mais sensível aos relacionamentos. Então a Daiane vivia com o seu ex-marido, o Dito, e aceitava muita coisa por pouca experiência de vida, pouca experiência em relacionamento, quer dizer, nenhuma experiência em relacionamento. Foi o primeiro namorado sério. Antes era só alguns namoricos, né, que acontece na adolescência, mas foi o primeiro namorado sério, foi com quem ela se descobriu mulher, foi com quem ela aprendeu a viver, foi com quem ela aprendeu a ser esposa. Então muita coisa ela aceitava sem saber que isso não era normal. Muitas vezes ela aceitou algumas atitudes que não eram as melhores, mas ela conviveu 10 anos assim, até que ela conheceu uma amiga. Ela conheceu uma pessoa que para ela era uma pessoa muito especial. Essa pessoa se chamava Dita. Vamos chamá-la de Dita. A primeira vez que eu encontrei a Dita na casa da Daiane, não foi uma boa impressão que eu tive da Dita. A Dita falava muito palavrão. A Dita falava muitas coisas. A Dita falava muitas coisas ruins, muitas coisas. Ela tinha um palavreado baixo, eu posso dizer baixo, não sei como exemplificar melhor. Então a Dita já não tinha uma boa apresentação. À primeira vista, a Dita já não desceu muito. Aconteceu o seguinte: o meu esposo e o marido da Daiane trabalhavam juntos, e eles trabalhavam durante a noite. Ocorre que meu esposo chegava por volta de 6h10, 6h20 em casa. Ele saía do trabalho 6 horas da manhã, então ele chegava em casa entre 6h10 e 6h20 da manhã. Como ele trabalhava junto, no mesmo lugar, na mesma sala, na mesa do lado da mesa do meu esposo, a Daiane começou a me perguntar: Dani, que horas o Gil chegou? E eu dizia pra ela: horário normal, 6h20, 6h10, sempre tava falando assim, porque eu entrava no meu trabalho às 7. Então eu tava acordada a hora que ele chegava, ou às vezes ele me acordava pra eu ir pro meu trabalho. E aí ela falou: mas o Dito chegou 8 horas. O Dito chegou 8h30. E aí ela começou a desconfiar de algumas coisas, e principalmente da Dita, a nova amiga dela. Então a Daiane pediu para que quando eu subisse pro meu trabalho, eu passasse na frente da casa da Dita. E assim foi. Como os meninos trabalhavam 12 por 36, eles trabalhavam um dia e folgavam o outro e a outra noite.
Então eu passava sempre, quando eu ia pro meu trabalho, na frente da casa da Dita. E o carro do Dito estava sempre na frente da casa da Dita. Então foram várias vezes que eu passei lá na frente da casa da Dita e o Dito estava lá. Claro, informei tudo isso pra minha amiga, até porque ela é a minha melhor amiga, eu jamais esconderia qualquer coisa dela. Existe aquele velho ditado: entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acredito que entre marido e mulher, se tiver casos de violência, casos de traição, mete-se o faqueiro inteiro. Porque quando há uma traição, para acontecer uma violência, é muito rápido. Para acontecer um roubo patrimonial, alguma coisa assim relacionada, a pessoa que está insatisfeita na relação, ou seja, a pessoa que está traindo, ela tem muito mais chance de conseguir fazer esse furto patrimonial em relação ao casamento, aos bens do casal, do que outra pessoa que está leiga na história. Então, como ela é minha melhor amiga, eu tinha sim o direito, eu tinha o dever de alertá-la, porque eu sempre quis o bem dela. Então eu sempre informei isso a ela. Ela falava: Dani, você passa lá? Sim, passava. Tá lá? Sim, está. E assim foi várias vezes. Foi, na verdade, acho que 1 mês, 2 meses, assim. Até que ela começou a pegar fotos no celular dele. E entre essas irregularidades com os horários de chegada do Dito em casa, havia também muita briga, muita discussão, muita ofensa, muito rebaixar da mulher. Ele que idolatrava ela, tratava ela como o bebezinho. Claro, tinha alguns problemas ali no meio do relacionamento, mas nada identificava que ele não amasse. Mas depois de um tempo, ele começou a ter essa demonstração de indiferença com ela. Ele que nunca reclamou do peso, começou a reclamar. Ele que nunca reclamou da aparência, de maquiagem, começou a reclamar. E foi assim. Foi seguindo, até que ela encontrou uma foto no celular e me mostrou. Eu não esqueço que era... Gente, a foto era uma foto muito simples. Era a foto de um bolo em cima de uma mesa. Só que ali a gente conseguiu identificar de quem era a casa, de quem era a mesa, de quem era a vasilha que estava o bolo e de qual casa pertencia aquela parede. E foi aí que ela começou a entender que o que estava acontecendo no relacionamento dela era uma traição. E isso prosseguiu até o Natal. Ela, sem ter certeza, ela estava desconfiando muito que ele estava traindo ela, mas foi até o Natal de 2015, ela tentando ainda entender o que estava acontecendo, mas ela tinha muita dó da Dita, porque a Dita tinha uma história de vida muito sofrida, assim como a minha e assim como a da Daiane. Então ela meio que se identificava com a Dita, então ela não queria acreditar que a Dita poderia fazer aquilo com ela, porque a Dita tinha uma história de vida muito parecida com a dela, uma história de vida de sofrimento. Inclusive, ela convidou a Dita para passar o Natal na casa dela. Então passou o Natal na casa dela. Foi a Daiane, o marido, a Dita e os filhos da Dita. E aí, eu e meu esposo demos uma passada lá. Não ficamos muito tempo, mas demos uma passada lá. Ficamos cerca de meia hora, 1 hora no máximo. E nesse período que nós ficamos lá, já foi uma situação muito desconfortável. A Dita ensinava comportamentos ruins para o seu filho pequeno. E me incomodou demais. Eu vi que não tava batendo o relacionamento entre mim e ela. Então, o que aconteceu? Em um certo momento, eu vi a Dita entrando na casa. Em seguida, eu vi o Dito entrando na casa e eu fui atrás. E aí eu peguei o Dito debruçado no sofá, onde a Dita estava deitada, e ele beijando ela. Eu saí, falei pro meu marido, eu preciso falar isso pra Daiane. Só que neste momento eu não consegui falar isso pra ela. Na verdade, falando agora no vídeo, eu nem sei se eu falei isso pra ela.
Porque depois foi tanta confusão que eu não sei se eu falei isso pra ela. Provavelmente ela vai estar sabendo disso nesse vídeo. Então foi isso que aconteceu, eu fiquei chocada e aí eu decidi ir embora. Pedi pra ela tomar cuidado, prestar atenção no que estava acontecendo e dormi cedo e fui embora. No dia seguinte, ela me ligou, muito triste, chateada, chorosa, e eu fui até lá. E para minha surpresa, o Dito tinha agredido a minha amiga Daiane, puxado ela pela blusa, empurrado, no qual rasgou a blusa dela e ela ficou com os seios à mostra na frente das pessoas que estavam ali. Ainda bem que eram poucas pessoas, era só a Dita e os filhos dela, mas foi uma humilhação a pedido da Dita para que ela pudesse ver a minha amiga sofrer essa humilhação. Ela passou por essa humilhação, ela passou pela traição, ela passou pela humilhação, ela passou pelo relacionamento sério no Facebook, ela passou por tudo isso. Ela ficou triste, ela chorou, ela sofreu, mas ela nunca mais voltou. Ela viu que ali o único futuro dela seria mais agressão ou morte, ou até a morte. Porque quando um homem te agride a primeira vez, depois vira corriqueiro. E depois para você sair dessa situação é muito difícil. Eu me lembro que foram 4 meses para minha amiga Daiane se recuperar do trauma pelo qual ela passou. Ela tinha muitas pessoas para defender ela. Ela sempre teve a mim, a minha mãe, meu marido, minhas irmãs. Ela sempre teve o pai dela, que ela teve que frear o pai dela para não dar um problema pior. Então, é maravilhoso porque a gente tá junto até hoje. Eu sou a melhor amiga dela até hoje, meu marido também, a minha família ama ela como filha. E é maravilhoso o quanto é importante a mulher ter uma rede de apoio nesse momento. Porque nesse dia que ela me ligou, neste momento, eu e minha mãe pegamos tudo o que ela tinha, colocamos em saco de lixo. A gente não tinha mala, não tinha caixa, a gente não tinha preparação para isso. A gente não tinha se preparado para isso, então a gente pegou, colocou tudo no saco de lixo, levamos para minha casa e lá ela ficou esses 4 meses, até ela se recuperar. Em nenhum momento eu pedi para ela ir embora. Por mim ela estaria morando comigo até hoje, desde 2015. Até hoje, ia fazer 10 anos que ela tá aqui, né? O ano que vem faz 10 anos. Como passou? Mas então é muito importante neste momento em que há violência doméstica, em que há violência contra a mulher, seja ela doméstica ou não, por qualquer pessoa, se caso a mulher seja violentada, violada, agredida, roubada, furtada, seja qual violência for contra a mulher, nós precisamos ser a rede de apoio dessas nossas amigas, das nossas irmãs, das nossas mães. E isso foi muito importante, porque ela passou 4 meses ruins, muito ruins. Mas depois de 4 meses ela se reergueu. Ela quis ir embora da minha casa. Eu não pedi pra ela em momento nenhum. Ela não tinha nada, ela não tinha nem móveis. A gente foi comprando aos poucos. Um doou uma mesa, um doou um sofá, um doou a cadeira, comprou, acho que a geladeira ela levou. Foi assim, aos poucos. Ela conseguiu alugar a sua casa e ir viver sozinha. Hoje, a Daiane tem uma filha maravilhosa, a minha linda, maravilhosa filhada, a Manuela, que é uma criança maravilhosa. Hoje ela é casada com a Tatá, que é uma menina maravilhosa. Elas se dão muito bem. E graças a Deus eu consigo ver sentir o quanto é tranquila a vida da minha amiga do lado da Tatá. Elas vivem num sítio, numa área rural, onde elas criam a Manuela. Elas criam a Manuela e mais um monte de bichinhos. E isso é muito bom. É uma sensação assim de alívio, saber o quanto ela é serena, ela é calma, ela é tranquila.
não tem aquela euforia da paixão, do amor que tinha antes de eu mato e morro por você. Porque é isso, gente. O amor de verdade, ele é tranquilo, ele é prazeroso, mas ele é calmo, ele é sereno, ele traz tranquilidade. Sabe aquele sono do bebê, aquele sono de tarde do bebê, aquela paz que traz dentro de casa, sabe aquele soninho? O amor é isso, é tranquilidade. E hoje eu bato no peito de orgulho da minha amiga em dizer que ela é uma mulher guerreira, uma mulher maravilhosa, uma mulher que venceu todas as barreiras da sua história de vida, da sua, sabe, da violência que ela vai sofrendo desde a infância com seu padrasto, com a vida que ela levou numa situação ruim, numa casa ruim, num bairro ruim, mas que ela conseguiu se reerguer, ela conseguiu vencer. Ela tentou pelo relacionamento convencional, no qual ela só foi humilhada, agredida, violentada. E ela passou por tudo isso, pela traição, passou. Mas hoje, ela é uma pessoa muito, muito mais especial. É a história de vida dela que molda e mostra o que ela é hoje. Então, esse vídeo de Natal, passou o Natal um pouquinho, mas é o meu vídeo de Natal, segunda-feira após o Natal. Então é isso. Eu queria deixar essa história de vida para vocês verem que a violência não é o começo, mas ela pode ser o fim. Ela pode ser o fim, uma quebra de corrente, no qual a mulher se desliga e vai viver a sua vida longe desse agressor. Mas ela também pode ser o fim de uma vida. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nos indícios de violência, de agressão, de violência verbal, de violência sexual, patrimonial, e que ninguém está salvo de acontecer isso. Aconteceu com a Ana Hickman, aconteceu com a Nayara Azevedo, aconteceu com tantas outras. Por que não acontecer com a gente? Então a gente tem que prestar atenção nos relacionamentos que a gente tem e sempre ter uma rede de apoio, falar com alguém o que está acontecendo, não esconda, não tenha vergonha, não precisa ter vergonha de ser agredida, a culpa não é sua, não tenha vergonha, tenha sempre alguém com quem conversar e sempre denuncie. Se não tiver jeito, largue tudo para trás, fuja da cidade, muda de cidade, sabe, fuja de verdade, tente um recomeço. A sua vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, com amor no coração. Feliz Natal, feliz Ano Novo que está chegando. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Deixe comentários se vocês quiserem que eu conte algum caso aqui. Eu sei que eu sou bem inexperiente, às vezes eu falo enrolado, eu ainda sou bem tímida para gravar os vídeos, mas pode deixar aqui que eu vou contar o que vocês me passarem, eu vou contar direitinho, ipsis literis do que estiver aí no seu comentário. Beijão e bom fim de ano para todos. Ana Júlia Alves Tomás, desaparecida em outubro de 2013, Carapicuíba, São Paulo. Ana Júlia desapareceu aos 3 anos. Na foto ao lado é uma progressão de idade feita pela inteligência artificial de como a garota estaria hoje.